A voz da poesia. A voz da poesia. A voz da poesia. Eu sou Isabelle Moreira e estamos começando o podcast A Voz da Poesia. Por aqui, vamos poetizar e prosear à vontade. Falaremos de arte, literatura e muito mais. Vem comigo e vamos espalhar poesia. Neste episódio de hoje, vamos conversar com Flaira Ferro. Flaira é cantora, dançarina, atriz, compositora, poeta. Flaira é artista. Flairinha, obrigada por ter aceitado o convite de estar conosco na Voz da Poesia. Belinha, linda, deusa maravilhosa, eu que agradeço, é sempre um prazer estar perto de você de alguma forma, sou sua fã, admiro muito tudo que lhe atravessa e o que você transforma com tudo que lhe atravessa, sou muito sua fã, estou muito feliz de estar aqui. Flairinha, vamos conversar hoje de cabeça para baixo, feito tu canta de vez em quando em palco, de trás para frente quase assim. Eu lhe conheci como boa parte de Pernambuco e dessa região toda, ainda criança, mas lhe vendo de longe, lhe vendo muitas vezes em apresentação, em televisão, ligada à dança, ao frevo, a essa movimentação toda. E essa criança, de certo modo, lhe trouxe muita coisa, né? Lhe acompanhou. Todo mundo tem a sua criança ainda muito viva dentro de si, mas a sua foi uma representação ainda muito cedo do público, da figura pública. Esta criança lhe deu muita coisa, lhe deu trabalho, lhe deu peripécia, pirueta, você dançava com vontade, com gosto, e parecia que lhe ver ali era uma coisa do lúdico mesmo, assim, de uma grande brincadeira. O que essa Flaira adulta de hoje faz para opor esta criança, ou em retribuição, ou até um puxão de orelha para esta criança? O que esta Flaira adulta devolveu a esta criança? Ai, que pergunta mais linda. Olha, eu acho que o que eu mais posso devolver para a minha criança é a minha criança. É a minha força criadora, espontânea, que eu acho que agora, enquanto eu estava falando, eu fiquei pensando, quando eu estava na infância, de alguma forma, eu também estava lidando com responsabilidades, né? Lidando com, enfim, com expectativas, né? À medida em que eu estava envolvida em festivais, em coreografias, em grupos, e muito cedo, então, de alguma forma, acho que eu fui uma criança meio precoce, meio adulta, e aí eu acho que eu fui me tornando uma adulta mais criança com o passar do tempo. Acho que fui tentando encontrar o equilíbrio aí desses dois polos. Essa criança, então, ainda te habita de uma maneira mais fluida hoje, com essa responsabilidade que teve lá, tem esse mesmo peso de hoje, é mais leve? Como é que é isso? Eu acho que teve um primeiro momento para mim na construção da própria identidade, né? Assim, que foi primeiro a brincadeira, o curtir, dançar, né? Comecei pela dança, pelo frevo, como fuliã, que seguia o bonde dos meus pais. Mas depois, quando aquilo começou a se tornar uma rotina, né? E que eu vi que aquilo podia se tornar uma profissão, em algum momento eu sinto que eu comecei a levar para um lugar mais sério, que é esse lugar um pouco banhado dessa palavra profissional, né? Profissionalismo. Então eu fui buscando assim referências de pessoas e de modos de trabalhar que de alguma forma eles tiram um pouco a espontaneidade daquele primeiro amor, né, que você tem na arte, assim, quando você começa a ter que entender como que você vai viver de arte, como que aquilo vai ser seu sustento, como que você tem que aprender a lidar com editais, aprender a falar a linguagem que as pessoas
podem entender para poder lhe patrocinar ou para lhe dar recursos para você seguir fazendo aquilo que você ama. Então, acho que tem um processo, né, assim, tipo, tem o primeiro amor, né, pela arte, aquele lugar que é do espontâneo, que você não pensa, não nomina, né, nem denomina, nem quer intitular, nem quer se dizer artista. E tem um segundo momento que é quando você começa a entender que aquilo realmente pode ser um trabalho, pode ser uma profissão, então é preciso dar nome para poder caber em alguns espaços, né, que vão lhe contratar, ou, enfim. E aí, nesse lugar, nesse segundo momento, eu sinto que eu me adultei, me adulterei enquanto artista, né, tendo que dar nome às coisas, e eu tô agora numa fase bem anarquista agora da vida, assim, tentando tirar esses rótulos, tentando desmistificar essas ideias do que é ser artista. Hoje, inclusive, eu vi uma frase de Hermógenes que eu achei muito massa, que diz assim: no drama da vida, o ator mais lúcido é aquele que está destruindo o palco. Eu achei isso maravilhoso. No drama da vida, o ator mais lúcido é aquele que está destruindo o palco. E eu penso muito sobre isso, assim, quanto mais destruir esses pedestais, esses palcos, esses lugares que separam o artista do público ou da própria humanidade, né, em si, né, da sua própria humanidade, eu sinto que é um caminho que tem muito me interessado, assim, de estar menos humano-centrada, mais conectada com a vida em todas as suas formas, plantas, bichos, reinos minerais, vegetais e outras forças, né? Então, eu tô meio anarquista, sabe? Tô morando no mato, tô criando galinha, ganso, colhendo pitanga e jaca e querendo construir outras formas de compreensão de mundo, né? Mas se deixar que eu vou desembestando a falar, já vou entrar no capitalismo, já vou falar do modelo que a gente tá e fora Bolsonaro, então é melhor eu ir devagar. Então é melhor a gente continuar, né? Já que tá nesse... É melhor, né, tu falar essa frase. Zeto tem uma frase também que diz que bebe muito disso, ele diz: os loucos, os grandes sabedores, dão ao lúcido a loucura do real. Essa loucura do real te traz para essa beleza maravilhosa. E já que tu falou, que eu ia perguntar isso depois, assim, como é que faz a história de ir para o mato, menina? É um negócio... Estar na capital pernambucana, uma metrópole, a maior metrópole linha reta deste planeta, que é Recife. Olha só! E aí vai para o mato. Que processo inverso é esse? Porque geralmente a gente procura sair do mato, vai para a capital, tem esse processo migratório, agora está todo mundo voltando, né? Interiorizando as coisas, talvez na busca de si. É verdade. Não, eu lembrei de Águida, né? Águida de Santa Cruz de Capibaribe, nossa amiga poeta também, e ela fala sobre isso, assim, eu estou mais interessada em procurar as menores cidades do mundo do que as maiores cidades. Uma vez ela falou isso e aquilo me chamou a atenção, porque eu acho que essa ideia, né, assim, dos grandes centros, dos grandes lugares, essa ideia das importâncias é uma ilusão, é uma ideia criada, né? Então, essa ideia, né, de que você tá nos centros urbanos é aonde estão as importâncias, essa ideia do que é importante, a gente tem que sempre estar questionando: é importante para quem? Está a serviço do quê? Quem que denomina, classifica a escala de importâncias da vida, né? Então, assim, eu vim, né, num processo de muita reflexão, sempre fui apaixonada pelo existencialismo, assim, sempre fui uma criança mesmo que ficava se perguntando o que é estar viva, o que significa estar aqui na Terra. Sempre fui muito curiosa de ficar me perguntando sobre o sentido das coisas. E eu me vejo, assim, a cada ano que passa, só dando mais vazão a essas perguntas e ficando mais claro que tem coisas que realmente, para mim, já não fazem sentido. Assim, eu cresci na cidade, né? Eu sou fruto da capital, morei
uma outra capital muito grande, que foi São Paulo, durante 5 anos. Voltei para Recife, morando no centrão de Recife mesmo, ali na Boa Vista. Então, eu vivi muito o dia a dia da cidade. E chegou um momento em que eu comecei a achar que a cidade era o atraso mesmo, que tipo, a ideia que a gente tem de que estar nos centros urbanos é estar nos avanços, né, da tecnologia, não sei o quê, aquilo para mim foi virando assim, nossa, parece que a cidade está virando a pré-história e que o futuro realmente é você está comendo uma fruta que não tem veneno, você está tendo o tempo para se entender, para observar como que você quer gastar seu tempo, a gente realmente se deliberando das obrigações inventadas pelo modelo em que a gente vive, dessa ideia de produtividade, dessa ideia de competição, de rankings, de pódios, né? E aí, enfim, eu fui tomando um bode muito grande desses modelos, inclusive na própria rede de criação artística, assim, vendo o quanto que é fácil e escorregadio se você não estiver atento, aí entrando num modus operandi que lhe distancia do seu ser mesmo. Quando você vê, você está criando conteúdo para a rede social, ao invés de estar sentindo a vida, ao invés de ter tempo para observar o que as coisas estão acontecendo, criando senso crítico para poder realmente propor e provocar alguma coisa diferente no seu contexto, né? Então, também trazendo um panorama mais da minha ancestralidade, né? Meu pai é do interior, né? Também pai de Bom Conselho, nasceu em Brejão ali, num sítio, viveu nu até os 5 anos de idade, assim. Minha avó pariu mais de 10 meninos ali, tudinho em casa, e meu avô, minha avó, eles eram agricultores e tinham essa relação com a terra muito forte. Da parte da minha mãe também tinha essa relação com o plantio, minha bisavó também, que era rezadeira, e depois eu fui olhando da onde vinha, né, esses ímpetos que eu estava sentindo, assim, de estar mais perto de uma vida mais calma e menos acelerada, né, do que os centros urbanos. E aí eu fui me conectando muito com a minha história também, sabe, com a minha ancestralidade, com as pessoas que vieram antes e que abriram caminho, né, sobre esse outro jeito de estar na Terra, né? Então é isso. Aí nesse momento eu estou morando em Mercês, que é um bairro rural aqui do Cabo de Santo Agostinho, bem pequenininho. Aqui é isso, assim, estou plantando, estou criando, compondo as coisas a partir desse lugar e sobretudo estou bem, né? Estou feliz, estou com capacidade de não me identificar com a loucura que está aí fora, porque eu acho que a gente precisa se desidentificar um pouco dessas ideias, né, das importâncias que eu comecei a falar lá no início, né? Tem que se desidentificar desse tipo de importância, tem que começar a achar que é importante outras coisas, né? Construir relações bacanas, você não precisar estar tomando remedinho para dormir, né? Você conseguir realmente se sentir disposto quando acorda de manhã. Então, essas são para mim as importâncias do momento. E aí isso implica em abrir mão de um bocado de outra coisa também, né? Eu sinto que se você está nesse lugar de buscar outras importâncias, você tem que abrir mão, você tem que dar espaço, né? Para que essas novas configurações realmente se estabeleçam. Então, meu custo de vida aqui está muito mais baixo, as minhas ambições mudaram, né? Então, mas é um processo também, não me sinto tão bicho do mato ainda não. Minha ideia é virar a véia dos gatos, dos bichos mesmo. Mas até lá ainda estou, né? É uma transição, é uma coisa recente, assim. Tu que mora no interior, Belinha, já vou pegando aqui o gancho, eu acho que tu deve sentir isso por uma outra perspectiva, né? De quem sempre viveu em um lugar que é considerado à margem, né, dos centros, e ao mesmo tempo é o berço, né? É o centro de onde tanta coisa desabrocha, né? Que é São José. Então, eu fico com vontade de saber a sua perspectiva sobre essa ideia das importâncias.
Você está montando uma arapuca jornalística. Antes de entrar neste podcast, eu comentava isso, que você é jornalista e a minha pretensão está aqui conversando com quem é jornalista. Isso é uma audácia mesmo, é uma coisa que eu não sei, não. Eu tô sem vergonha. Não, mas eu fico realmente curiosa, viu, minha irmã, para saber, porque eu acho que o processo da pandemia fez isso com muita gente, né? De, tipo, repensar esses centros urbanos, porque se você está numa cidade que você não pode sair, que você tem que ficar no apartamento, as pessoas começam a questionar para que estar na cidade, né? Então todo mundo vai buscar o campo, a praia, respirar, porque percebe que estava vivendo na loucura e nem sabia. E aí eu sinto que quando você já cresce, se desenvolve num ambiente onde esse tipo de pensamento não é tão predatório, né? Que eu acho que quem está ali em São José, embora eu acredito que é uma cidade que também cresceu muito, né, nos últimos tempos, mas é outro tempo, eu acho que é outra relação, ainda dá tempo de você sentar na casa do vizinho, tomar um cafezinho, né, comer um pãozinho, sabe, tem ainda tempo para você cultivar relações que eu sinto que os centros urbanos perderam muito isso, né? Então, nesse sentido, eu tenho curiosidade de saber a perspectiva inversa, né, de quem já está num outro lugar, né? Essa coisa comigo aqui, o Pajeú como um todo, eu acho tão bom ser daqui e de verdade, porque eu morei quase 6 anos em Campina Grande, fazendo o meu curso superior, fui-me embora para lá estudar e nunca passei mais de 30 dias sem voltar em casa. Tanto que tem muita gente do Pajeú que não sabe que eu morei em outro lugar, que eu também cheguei a residir, porque realmente eu não passava mais de 30 dias, então as pessoas me viam com a mesma frequência, quase que ali passeando, final de semana eu estava lá. A pandemia teve outra vantagem para a gente que é daqui. Eu, por exemplo, diminuí minha rotina de fluxo, como todo mundo, o convívio, obviamente, mas fiz muita trilha. Fiz muita trilha no Pajeú, fui muito para dentro do mato, é uma das minhas atividades preferidas. Inclusive, a gente se deve, né? A gente está com essa pendura de trilha. Nossa, tem legais. Então, eu fiz bastante coisa nesse sentido, assim. Vou ter uma minha brecha, eu vou para dentro do mato mesmo, essa coisa da observação de planta, de pássaro, de ave, de ouvir. Vira uma brincadeira também, de você ouvir o canto, tentar identificar pela sonora, pela vocalização. Tem umas brincadeiras, a identificação de plantas, essas coisas que isso vai ficando meio vicioso. E às vezes que eu ia, por exemplo, para o Recife, eu acho Recife uma coisa tão fim de longe até hoje, mesmo a distância sendo curta, mas tem uma história até meio abestalhada, mais engraçada minha, que logo no começo, quando eu andei muito por Recife, eu ia para trabalhar, ia para recitar e voltava. Então, eu ia, trabalhava, recitava e voltava. Depois eu ia para os carnavais, ficava, que eu amava esse movimento de rua. Me apaixonei pelo carnaval de Recife, porque eu tinha ali os dias de carnaval para brincar, o povo me pisotear todinha, e eu passar um ano reclamando, dizendo que eu não ia, para no outro ano eu ir de novo. Era o momento de ir, confraternização, encontrar o povo. Mas nessas minhas idas, eu ia muito de ônibus, e pegava o ônibus da noite para chegar em Recife de manhã. Era uma noite todinha viajando. E eu dormia muito. Eu dormia na rodoviária de São José, eu já estava dormindo nesse ônibus. Quando eu chegava em Recife, já era dia, o povo já estava para minhas amigas, estavam para me encontrar, me buscar. Aí um dia, conversando, alguém disse não sei o que lá da Serra das Russas. Olha para isso, como eu sou areada. Aí eu disse, que serra? A serra, quando tu passa... Raíssa, uma amiga minha, quando tu vem para Recife, eu digo, não, eu não passo em serra, não. Ela disse, passa, tu tem que passar numa serra. Eu disse, pois eu nunca vi essa serra. E eu vim ver a Serra das Russas muito tempo depois, quando eu viajei durante o dia, que eu passei acordada, mas já tinha anos que eu não sabia que existia a Serra das Russas passando. Eu ia para o Recife, de tanto que eu achava longe e dormia. Aí eu ia, e eu sempre amo Recife porque eu vou, vejo vocês todos, passo um tempo, tomo minha cerveja, encontro o povo, digo poesia, faço meu trabalho e volto. Agora, eu nunca fui com peleja de doença, que o povo daqui da minha região vai muito para fazer tratamento de saúde, depender de casas de apoio, é uma logística muito pesada. E nunca fui como estudante, que também é outra realidade, que você está ali nessa busca. Então, eu tenho ali um certo conforto, né? De não depender do transporte público metropolitano para saber essas dores, como é que é na prática, viver a cidade. Então, o Recife, para mim, se apresenta muito como um cartão postal, porque eu encontro meus amigos, encontro para casa de outro, e quando percebo é hora de voltar, né? É hora de dar tchau.
Então tem muito disso, assim, mas eu gosto. E agora eu tô no outro... em compensação, eu tô noutra conversa com meu filho, se observar. E também vai sentindo um pouco falta de ver coisas do que tá de fora também. Quando sempre que eu tô por essas bandas daí, eu tento visitar exposições, ir para teatros, ver shows que eu não consigo ver também quando eu tô no Pajaú. Então tem essa sinuca de bico, assim, que eu acabo aproveitando esses equipamentos culturais, mas que muitas das vezes vira muito lobby também, sabe? Porque, por exemplo, museus, vamos ver museu tal. Tem museus incríveis e equipamentos maravilhosos, mas, poxa, a gente tem um museu aqui no Pajaú, que é o Museu do Cangaço em Serra Talhada, que é, inclusive, um museu referência, tanto do ponto de vista de gestão quanto de visitação. Então, também tem essas coisas. Tem coisas... eu tô por fora há muito tempo dessa coisa desse processo. Eu nunca gostei desse papo de sair para se sustentar, sabe? Eu venho tentando me sustentar no Pajaú, com a minha arte. Sair para trabalhar, fazer uma coisa e voltar. E todas as minhas saídas que eu penso e planejo é pensando já na volta, já. Uma compra para e de volta no bolso. Mas é interessante isso que você fala, porque isso depende muito do que você, da sua história, da sua bagagem mesmo, né? No meu caso foi isso, como eu cresci já muito inserida dentro desse lugar urbano, né? Ficou em defasagem mesmo a experiência da contemplação, né, de desacelerar, né? Quando eu vi, eu estava realmente entrando num modo de pensamento meio automático mesmo, mas quando você cresce no interior e com outro ritmo, com outros acessos, vir para a cidade pode ser maravilhoso, né? É isso, vai a um lugar de encontros, de você ver coisas que você não está acostumado, e eu acho que é muito o ponto de partida de cada coisa. Eu só fico realmente, assim, sentindo de questionar mesmo essa ideia de que a cidade é melhor, né? Essa ideia de que você está no centro urbano, né? Hoje tu é doida, Flávia. Eu vi um dia aí um cacho de banana por R$18. Isso é uma loucura. Pau. Um negócio desse. Não, eu acho que sobretudo também real. A loucura pode ser por coisas óbvias, não faz sentido algumas coisas assim. Não é possível um negócio desse. A questão das relações também, né? Acho que é muito forte isso, assim. Eu morei num prédio que eu só sabia o nome de 2 vizinhos, sabe? Porque eu não via os outros vizinhos, os horários diferentes, sabe? Não tinha as caixinhas, né? Uma em cima da outra. É um lugar que você se desconecta mesmo do básico da vida, que a gente é bicho de se relacionar. A gente não foi criado para ficar tendo uma geladeira só. A gente tem que compartilhar a mesma geladeira, né? Mas serve, né, o produto capitalista, essa coisa de cada um tá no seu mundinho porque compra mais geladeira e os caras da Brastemp vão ficando ricos, né? E a gente vai apanhando para botar, dividir em crédito os créditos todos para eles conseguirem para comprar a geladeira e gastar energia, e a CELP arrasando com a nossa cara, que essas contas de luz estão tudo cara também. Por aí vai. Quer França diz, né? Já vai botar a ratoeira no alto do edifício, é uma crônica, uma brincadeira. E é um bando de canário preso na mesma gaiola. Ela termina definindo todo mundo e os edifícios dessa maneira. O bando de canário preso na mesma gaiola. Mas tem disso, isso é uma loucura. E nesse dia da história da banana foi verdade, eu fiquei impressionada. Aí o amigo que estava comigo justificou, disse, não, é porque aqui é caro mesmo, já é tudo muito... Aqui, Recife é cara e aqui é caro nesse lugar. E também a banana maçã. Eu digo, compadre, se isso fosse as bananas, as maçã e o cabo me chalerando, eu ainda não levava. Eu ia ter que dizer tanta cestilha para eu comer uma banana dessa. Mano, na cara da gota. Ia ser tanto verso. Vou ali na casa de vó, pego um cacho rapidinho, divido para um monte de gente, ainda partilho. Mas é isso, eu sinto que viver em comunidade não é sustentável, né,
para o capitalismo mesmo, assim, porque é isso, um grupo só pode precisar de um único carro só para fazer a feira, né? Não precisa cada um ter 10 carros, né? Não precisa, você vai se conectando com esse senso de união, de colaboração, de coletividade que as cidades elas aniquilam isso, elas estimulam muito o eu sozinho, né? O individualismo, mesmo assim, você tá no seu mundinho, ter o seu espaço, essa ideia, né? Eu preciso do meu canto para organizar meu pensamento, né? E aí eu tenho estudado muito, né, as culturas indígenas, né, os povos originários, tenho escutado bastante também algumas culturas, os povos vindos da África, e é muito louco, assim, como o nosso paradigma Brasil, a ideia de construção de família, a ideia de maternidade e paternidade, a ideia de masculino e feminino, como a gente tem o que aprender, sabe, com esses ancestrais, assim, sobre isso, sobre colaboração, sobre respeito, sobre dignidade, sobre importância, né? A gente acha que hoje uma pessoa rica ela ter recurso, né? E para eles uma pessoa rica ela ter sabedoria, né? Porque o recurso, ele uma hora tá, uma hora ele pode não estar, né? Mas você ter um juízo lúcido para ter discernimento entre uma coisa e outra, que é algo que ninguém tira, né? Que não é volátil, né? Pelo contrário, ele é acumulativo e ele só aumenta à medida em que você se volta, né, para os conhecimentos da vida humana, da vida interior, de se conhecer, de lidar com seus próprios demônios, né? O inimigo maior da gente está sempre dentro, né? Nunca está fora. Então, é por aí, minha irmã. Por aí que vai o bonde. Disse uma vez que para encher do que importa precisa se esvaziar, né? Olha, quem é essa doida? É essa. Eu mangando, zombando dessa coisa do querer ser, né? E o povo pensando que é rico. Eu fiz uma estrofezinha brincando, dizendo: a desgraça da nação é a falta de consciência. Pobre pensando que é rico, rico negando a ciência, e o pobre imitando até a falta de inteligência. A gente está nessa lateira. Eita, isso é bonito demais, Belinha. É isso, pronto. Essa conversa toda resumida em 4 versos aí. A gente pode parar por aqui, pode cancelar tudo que foi dito e resume aí, porque é isso, né? A gente, Oberon, que é um amigo meu também, professor de yoga, ele fala: não use a sua inteligência para justificar a sua ignorância, né? Total. Que eu acho que a gente inverteu muito esse lugar, né, de mental mesmo, assim, da cabeça, você querer ter o argumento para justificar de uma forma muito bem construída aquilo que não faz o menor sentido, né? Assim como tem outra, tô cheia das frases aqui, tem outra frase que eu gosto muito que diz assim, que eu não sei de quem é, mas que falava sobre: a tecnologia veio para resolver os problemas que a gente não tinha. É um pouco isso, né? Tipo, você precisa desenvolver, tentar um aplicativo, você está correndo atrás das tecnologias que vieram resolver um bocado de problema que também foi inventado por ela mesma, né? Então, tem por aí essas. Clarinha, em que momento da tua história, né? Esse movimento do corpo, da dança, que foi o teu início, o teu passo é um passo dado na dança, mas em que momento essa movimentação ela sai do corpo e ela passa a ser das letras, da palavra, ela passa a se movimentar no desenho das palavras? Sim, isso aconteceu de uma forma mais consciente depois que eu fui morar em São Paulo, trabalhar com Nóbrega, lá no Instituto Brincante. Mas antes disso, a minha primeira composição eu escrevi com 8 anos, chamada O Dom. Era uma poesia bem bonitinha, assim, fofinha. E aí eu sempre gostei muito de escrever, porque Painho, ele sempre foi um encantado, né, pelas poesias, assim. Ele sempre escreveu cordéis, ele sempre gostou muito
de poesia, e eu escutava muito Jackson do Pandeiro, escutava muito Luiz Gonzaga, né, nas raízes, né, do que ele ouvia. A gente viajava muito para o interior para visitar a vovó no fim de ano, passar as festas de fim de ano. Então eu bebia muito assim dele, né, assim, acho que foi a minha primeira referência poética, inclusive ele como na atuação, né, de político, né, de deputado federal que ele exerceu, várias vezes no plenário, os discursos dele eram poesias. Então ele tem essa queda e acabou passando para mim essa queda, essa paixão, né, pela poesia. Mas meu lance era mais o corpo, era a dança, e chegou um momento, acho que ali na minha crise existencial, ali quando eu machuquei meu joelho, ali meu primeiro machuquei o joelho aos 14 e depois aos 18, e eu fiquei Foi o quê? 2 períodos assim. Foi queda? Foi acidente? Foi o que houve? Torção, eu tive que fazer uma cirurgia, uma ruptura no menisco medial, e enfim, fiquei quase 1 ano sem dançar em um desses períodos. Então eu tive que ressignificar muito também a minha relação com a dança, percebendo que da forma que eu vinha trabalhando, né, que eram danças de alto impacto, né, frevo de alta performance, não o frevo que eu danço hoje. O frevo que eu danço hoje é muganguento que só a gota, e é muito mais feliz do que eu acho que eu fazia antes, que antes eu tinha coisa de querer provar a coisa difícil, né, virtuosa, né, feito menina amarelo, né, tentando mostrar que faz melhor do que o outro. Então, eu tinha muito isso, né, na escola de frevo a gente tinha coisa de quem faz o passo mais difícil. E agora, para mim, é quem curte mais o passo que faz, sabe? Então, quem curte mais, quem é que está gostando, se divertindo, quem é que está mais presente, brincando mesmo. Então, nesse período que eu machuquei o joelho, eu lembro que foi bem um insight, assim, que eu tive, caramba, já que eu não posso me movimentar, me mover, como que eu vou resolver aquilo que está dentro de mim, assim, dizer coisas que só o movimento não diz. E aí eu comecei a sentir a necessidade da palavra mesmo. Então eu escrevia muito, tipo diário mesmo, assim. Eu tenho vários diáriozinhos aqui das épocas que eu fiquei mais sem dançar, assim. E eu comecei a tomar muita paixão por esse lugar, né, da escrita mesmo, da leitura. E aí, quando eu fui morar em São Paulo trabalhando com Nóbrega, a gente lá fazia aula de tudo, né? Era música, dança, era balé, circo, capoeira e instrumento, percussão, teatro. E os espetáculos dele eram aquela super miscelânea de coisas. E aí, eles nas aulas de canto que a gente fazia em grupo, ele via, poxa, a Flaira afinadinha aqui, dá para botar ela para puxar as loas de cavalo marinho nos espetáculos, puxar o maracatu, cantar nas sambadas que tinham lá no Brincante todo mês. Aí eu me fui tomando gosto, né? Porque uma pessoa exibida, ainda quando dá um microfone para ela, pronto, acabou, ela não sai mais dali, né? E aí eu fui entendendo que eu gostava muito também desse lugar da palavra, né? De expressar a emoção, assim, de forma até mais direta, né? Porque eu sinto que a dança, ela tem uma magia, né, mais subjetiva. Ela convoca, às vezes, o público para interpretar a poesia pelo gesto, né? E a gente não está tão educado e ensinado a ler movimentos, né? A gente está mais acostumado a ler palavras, né? Mas chegou um momento em que eu queria dizer com palavras mesmo, assim, com clareza, com transparência, assim, discursos mais diretos, né? E aí veio mesmo a questão da música, né? Vinha muito com a melodia, né? Muitas dessas poesias eu já ia criando junto a melodia. E eu acho que toda a minha relação com a dança já era a iniciação com a música, né? Porque a gente estudava muito a música para dançar, né? Aprender a escutar os instrumentos, escutar a dinâmica da música, escutar o ritmo. Então, tudo isso acabou sendo também a minha faculdade intuitiva, né? Para compor, né? Isso resultou no Cordões Umbilicais, que foi ali em 2015, por aí. É esse teu resultado, Foi. esse processo inicial da composição?
O Cordões Umbilicais, ele nasceu lá em São Paulo, já no Instituto Brincante, com os meus amigos de lá, os professores de lá. A gente tinha ido, eu fui para São Paulo a convite de Rosane Almeida, que é a companheira de Nóbrega e fundadora, né, do Instituto Brincante, artista, educadora, e ela estava desenvolvendo um projeto lá do centenário de Jorge Amado. E tinha uma peça que a gente tinha que apresentar lá no SESI da Avenida Paulista, que ia entrar em temporada. Ela me chamou para participar como dançarina, e lá assim a gente se deu muito bem. Foi um espetáculo que fluiu de uma grandeza, e o diretor musical do espetáculo se tornou um grande amigo meu, que era Leonardo Gorosito, e Alencar Martins, que era o violonista, né, do espetáculo também, e eles dois eu convidei para eles fazerem a produção do meu primeiro disco. Então foi muito entranhado mesmo, assim, a música e a poesia nasceram muito junto ali do momento em que eu estava no Brincante, vivendo os trabalhos de lá, e muito também nesse processo de me ver deslocada do meu espaço de nascença, né? Tipo, foi quando eu saí de casa que eu fui me conectar com o meu cordão umbilical, né? Aquela velha máxima, né? Você se reconhece no momento que você se distancia, né? Da onde você vem, né? Então, isso aconteceu comigo, assim. Eu comecei a sentir necessidade de resgatar minha identidade, minha escuta sobre o que eu estava fazendo comigo, com a vida, quando eu me vi longe, né? De todas as minhas grandes referências de afeto, né? Quando eu estava, tipo, tendo que viver a tal vida, entre aspas, adulta, né? De trabalhar a independência, a autonomia, né? Autonomia financeira. Então foi desse lugar, assim, emocional, né? Que se construiu também o disco. Que é um disco lindo, né? Maravilhoso, tudo. Enfim, foi uma felicidade enorme aquela tua, daquela junção também de composições. Teve música, tu conseguiu amarrar ele com começo, meio e fim? Teve música que tu teve que deixar de fora porque não se encaixava no projeto? Porque tem isso, né? A gente vai parindo, vai dando uma dó, deixando coisa de fora, né? Olha, eu como era o primeiro disco e eu nunca tinha cantado antes. Não tinha tido a história do trabalho com a música, eu não era cantora, eu não tinha pretensão de ser compositora. Para mim o disco ele foi muito assim, aquele broto do primeiro amor, de quando eu comecei a dançar frevo, sabe? Tipo, a gente não tem muita pretensão, nem muita obrigação, nem muita expectativa de nada. Sabe aquela coisa, tipo, eu só quero fazer um disco aqui, das tanta coisa que eu quero fazer na vida, eu quero viajar para Machu Picchu, eu quero aprender a bordar, eu quero fazer um disco, sabe, assim, tipo, vai botando na lista de sonhos. Para mim o disco, ele estava nesse lugar, assim, ele não era, assim, eu não tinha o desejo de ser uma cantora, uma performance, sei lá. Eu tinha vontade de fazer um disco porque eu tinha um bocado de música que estava ali e eu não queria deixar elas morrerem no meu caderno, né? Então, eu sinto que quando eu fui fazendo o disco, eu não pensei muito nisso, assim, as músicas, o conceito e tal. Eu vi que, tipo, tudo que eu estava criando já tinha uma própria textura ali, e o que eu sabia é que eu queria que fosse uma coisa muito muito verdadeira, né? Assim, muito íntima mesmo, assim. Tanto que a capa do disco, foram fotografias que eu tirei do nascimento do meu sobrinho, Fernandinho, na época que tinha nascido, e que minha mãe fez o parto da minha irmã, né? Então, tipo, eu tinha um momento ali muito, assim, de buscar a minha relação com a minha família novamente, porque eu estava distante deles, né? Tava com saudade, tava sentindo falta. E aí o disco foi isso, assim, foi um processo de um mergulho para dentro, né? Mas não foi uma coisa pensada, não foi totalmente independente, financiado, assim. Foi um processo muito entre amigos, né? Porque Alencar e Gorosito, a gente se encontrava tipo uma vez por semana, e cada semana a gente olhava para uma música diferente. Foi muito nós três ali juntos, e durante um ano a gente só curtindo a música, tomando um cafezinho na varandinha, tipo aquela coisa, mas
Eu não fazia ideia do que era Spotify, de plataforma, tanto que eu lancei o disco lançando uma música por semana. Eu acho que eu botei pelo YouTube primeiro, nem sabia como lançar, nem sabia esse negócio de direito autoral. Depois eu me lasquei, percebi que eu tinha perdido um bocado de dinheiro ali com o negócio de views, de direito autoral, de não sei o quê. Aí depois você vai se profissionalizar, né? Você vai atrás das produtoras, do povo que sabe lidar com a burocracia. Mas eu estava muito no sonho, né? Quando eu fiz assim o disco. E aí pronto, aí o primeiro disco a partir dele, né? Tudo começou a surgir. E aí eu tô seguindo aí. Até agora tô ainda... tô aí rodando. E aí depois tu ficasse virada na giraia. Que aí vem a raiva, né? Depois de ter perdido dinheiro. Depende de tanto dinheiro que essas plataformas miseráveis. Mas, na verdade, eu olho assim a psicologia dos discos, eu vejo muito assim, acho que o primeiro, né, é aquela infância, assim, tem um lugar do sonho de novo, de voltar para dentro, de olhar para as sombras, de querer buscar mais consciência, de despertar, né? O segundo, ele já é mais adolescência, né? Aquela rebeldia mesmo, assim, rola uma raiva e ele nasceu já nesse período do impeachment de Dilma, né? Tudo assim, as coisas afetando o mundo acelerado, se acelerando, os discursos de ódio também crescendo e o meu próprio despertar para o feminismo de forma consciente, assim, né? Me entendendo, né? Como alguém que já está em desvantagem por ser mulher, né? Quando eu fui entendendo essas demandas assim com mais consciência, aí eu disse, cara, não consigo compor sobre outra coisa, eu não consigo falar de flor, nem falar de nada, que eu só tô com raiva, eu preciso botar essa raiva fora. E é muito importante, eu dou maior valor, assim, acho que a gente sem a indignação, sem a revolta, a gente não move nada, né? A gente precisa se conformar, né? Acho que o comodismo ele é o primeiro veneno, né, da acomodação do sistema mesmo, assim, né? Você se acomodar é a primeira arma que o modelo patriarcal quer fazer, né, com a gente, assim, a gente aceita calado, né? Então o grito ele é muito importante para essa transição de você se entender como alguém que não está aqui para reproduzir as violências, a gente está aqui para transcender essas violências, né, diárias. Então, Virada na Giraia veio muito nessa força, né, do combativa. E aí, depois de muito grito que eu dei, agora eu já estou num outro movimento. Eu acho que o próximo disco vem a velha, o arquétipo da velha. O primeiro foi da criança, o segundo é da adolescente, acho que talvez o próximo seja da mulher, né? E o quarto, sei lá, se vier quarto, quinto. Aí vai ser da velha, do ET, do povo que renasceu. É isso. E tu, Belinha, tu nos teus projetos, eu já estou lançando de novo a pergunta, porque eu fico muito monossilábica aqui nessa conversa. Mas tu nota também assim a transição da tua escrita, né, de quando tu começou do teu primeiro livro, né, de como tu até as coisas que tem te movido agora, assim, como é que tu sente essa transição de temperatura, né, na tua criação? Muito, mas eu noto muito e muita diferença, né? O Cantadores, eu falo isso sempre, que ele só deu tempo ele nascer, ele surgir na publicação, porque houve uma pressão até externa dos meus amigos e amigas, porque senão eu estava no processo de cozinhá-lo mesmo. Eu comecei a tirar poesia, toda vez que eu li eu achava uma ruim, aí eu tirava. Eu dizia, essa não tem precisão não, tirava outra, essa daqui não vai servir para ninguém, aí catava. Então ele começou aí um processo de emagrecimento ali do livro, e ficando, aí acabou que foi publicado, e às vezes quando eu volto à leitura eu fico dizendo, mas para que isso mesmo aqui? Para que esse verso? Isso aqui, eu tava, será que cara, eu não dormi bem nesse dia? Eu fico com essas coisas com a minha poesia. Se criticando. Eu deixo ela lá, cochilando, depois eu mexo, depois eu tô noutra história, depois eu já fico noutra, eu fico nessa movimentação, e eu tenho esse abuso, né, literário, inclusive artístico,
esse incômodo mesmo, eu acho que muita coisa assim, eu gosto do que incomoda. Aham. Eu gosto do que mexe. Os Uhum. extremos me incomodam também, às vezes, assim, nem nesse relaxamento demais, essa dormência, se a literatura me der uma dormência, eu quero sair dela o quanto antes. E Aham. também, né, essa limpeza toda eu também não curto. Eu gosto dessa sujeira, que é bom a gente se agitar de vez em quando, reagir. Sim. Eu gosto de estar meio abusada de vez em quando com algumas coisas assim, mas também entrar numa piração sem volta, aí você vai ficando esquecendo também da delícia de parar, né? É. Eu Essa fico coisa que você vai ficando muito reativo, né? Foi isso que eu percebi, assim, que eu tava é, com tanta raiva, tudo tava me afetando tanto. Quando eu via, assim, a pessoa perguntava boa noite, e eu já dizia boa noite pra quem, né? Não conseguia nem, você não não está conseguia nem acompanhando o mais. jornal, não? Tipo, você O povo está morrendo. não, e você entra também num lugar que é muito, muito denso, né? Assim, e aí, no momento que você também perde o encantamento pela vida, que você perde também a capacidade de atualizar o seu interesse pelas coisas, você fica muito dentro de uma massa só de dor e sofrimento, aí você vai virando dor, né? Você vai virando sofrimento, e isso também não é humano, isso aí desumaniza demais, né? A nossa existência, né? Então, eu acho que é isso, assim, é sempre o caminho do meio, né, velho? Não dá para ficar acomodado, nem dá para ser só revoltada, a gente tem que estar encontrando as formas de lidar com todas as facetas que a gente tem dentro, né? E que às vezes elas precisam se manifestar de formas mais densas, depois mais leves, assim, mas eu acho que a grande viagem é a gente se manter em movimento, né? É a gente não achar que já chegou em algum lugar ou que Sim. a verdade já está na mão, porque se a gente chegar aí a gente envelheceu mesmo, né? Eu A fico ideia. correndo, sabe, Farinha? Eu fico dando drible, passando pitu, como a gente chama. Quando eu percebo que lá atrás, quando eu comecei a fazer poesia, tinha uma exigência quase que a gente tinha que escrever sobre amor, sobre saudade, por sermos mulheres. Aí eu comecei a me abusar com isso, comecei a escrever de maneira mais visceral, mais abusada, mais. Aí chamava mais palavrão nas coisas. Eu fazia questão de fazer isso mesmo. E era para dizer, olha, eu não estou nesse lugar que querem me colocar. Aí depois, quando todo mundo esperou que eu tivesse que me abusar o tempo todo, fazer poesia sempre de crítica social, aí eu disse, ah, não, agora eu quero escrever poesia de amor. Eu quero falar de saudade. Aí eu já fui para outro canto, aí ninguém entendia. Aí eu fico correndo dessas chaves, assim. Eu fico escrevendo sobre na hora que eu digo, estão exigindo que eu me encaixe aqui, eu vou correr para outro lado agora. Clara, vê, é tanta coisa, é tanto projeto, tanta coisa linda que tu já vem fazendo nesse período todo. E eu pude acompanhar um bocado desses teus projetos e a maneira desses efeitos, né? Enfim, a gente se tem, se vê, se acompanha, se curte. Cordões umbilicais. E teve o clipe, né? Que é a coisa mais bonita, que foi um sucesso danado, uma coisa linda, e você trazia naquele momento uma reflexão importantíssima, tirando o tabu sobre a sexualidade da mulher, sobre a mulher enquanto também um ser sexual e de direitos e de liberdades e de colocação. E foi algo bem bonito naquele processo. O clipe é lindíssimo, a música é maravilhosa, divertida. Por sinal, eu quero destacar uma coisa que eu amo nas tuas composições, que é um senso de humor que vem ali delicioso, assim. E Lafa Lafa, no primeiro álbum, é uma ironia muito, muito grande, assim. Eu contigo falamos deles, eu com eles falamos de tu. Tem uma onda, né? Isso, no Coisa Mais Bonita, tem uma pegada mais ou menos dessa também, de uma grande brincadeira também. Não me vem com tarja preta, deixa livre a minha teta, aquela onda. Eu sinto isso no Virada na Girai, que é um disco potente, abusado, rebelde, mas é uma delícia também. Eu dou muita risada escutando Lobo Lobo, escutando Faminta. É muito maravilhoso, porque tem umas propostas, umas nuances vocais, inclusive, que fica um disco muito, muito divertido ao mesmo tempo também. Mas esses trabalhos todos é uma rebeldia, é uma provocação. Por sinal, o clipe foi derrubado, teve uma movimentação negativa, como era de se esperar que teria, conservadora, estúpida. E para tudo isso, né, quando se torna essa pessoa do público, se torna pública, né? Você externa não só uma parte artística, mas também fica exposta a uma parte de si.
A gente também, quando expõe uma obra, a gente também está expondo uma parte da gente. De que maneira tu lida com isso? De que maneira você lida com essa situação e recepciona e tria e também se blinda? Porque tem muita coisa ruim que vem daí, que não precisa receber, que não é crítica, não é um ponto construtivo, não é um pitaco na sua carreira, é algo mesmo que vem muitas vezes ali só para bagunçar a sua órbita artística daquele momento. De que maneira você lida com isso? Eu acho que quando a gente vai falar de compartilhar, de entregar, né, para fora, ou de compartilhar, primeiro, a primeira coisa que me vem é de fortalecer o interior, né? No momento em que você bota para fora, você também tem que estar se nutrindo para dentro, né? É igual a Samaúma, né? Que é aquela árvore enorme para sustentar a copa inteira dela. Ela precisa de raízes ainda maiores, quiçá maiores do que a própria copa, né? Então, é aonde entra para mim o trabalho de autoconhecimento, né? De você não se identificar com essas críticas, de modo que isso lhe abale, lhe desestruture, de lembrar a essência do que me fez compor as coisas. Ela me protege, né? A verdade protege o artista, né? Quando você está fazendo uma coisa que ela é muito sua, muito verdadeira, você consegue bancar ela, né? Você defende ela, porque ela é a sua história, a sua estrutura, né? Então, nesse sentido, eu nunca fui lhe dar muita moral, não, para as coisas que vinham de fora. Óbvio que ninguém é sangue de barata, né? Chegam algumas coisas, as censuras, né? Porra, é muito ruim você ser censurado, né? Você vê um clipe seu todo cuidadoso, todo cauteloso, um processo incrível que foi, coisa mais bonita, né? De gravar com várias mulheres, em um processo de muita cura, de trabalho de cura mesmo que rolou pra gente, para poder fazer aquele clipe, sem violar nenhum direito da plataforma, não tinha cena de nudez, não tinha nada, mas tinha o nosso empoderamento, né? Então era a censura do nosso empoderamento. Então é muito chato isso, assim, dá muita raiva, mas assim, ao mesmo tempo a gente sabia que estava tocando numa ferida, né? Num tabu, numa coisa obscura, que faz todo sentido dela ser reprimida para poder sustentar o modelo que a gente vive, né? É preciso que a mulher seja o sustentáculo da dor, né? E ocupe esses espaços da serviçal do desejo do homem. E no momento em que ela se torna a protagonista do próprio desejo, aí é que vai cutucar as feridas mais antigas da psique humana, né? Então, assim, eu sempre fui... não fui ingênua, né, de achar que eu ia lançar esse clipe e que seria, como tu disse, né, já tinha algo que era esperado, no sentido de estarmos tocando em certas feridas. Mas eu sinto que, para mim, a maior liberdade, assim, para mim, é realmente estar cada vez menos refém das aprovações, né, dos carimbos, das aceitações do que está fora, né? O importante realmente é eu sentir que eu estou conectada com as coisas que realmente me transformam, né? Com a minha essência, botar a cabeça no travesseiro e dizer a quem que eu estou servindo. Se eu estiver sentindo que eu estou servindo ao meu desejo e a algum tipo de conscientização coletiva, isso já é realmente minha maior motivação, né? Eu acho que isso vai virando um problema, você virar figura pública, quando você começa a achar que isso é importante. Quando você começa a achar que virar figura pública é importante, se prepare, porque vai cair do cavalo uma hora, assim. A gente tem que se entender botar muitos pés no chão, assim mesmo, né? Essa indústria, né, do artista pop, dessa coisa que distancia, né? Foi até um pouco do que a gente falou aqui no início da conversa, mas isso distancia a gente da nossa verdade mesmo, né? Você fica muito refém de quantos views, quantos likes, do sucesso que a parada vai fazer, se a parada não vai fazer sucesso.
E aí é quando eu acho que para mim começa a morte, né, do artista, assim, da criatividade. É quando o que está fora começa a ser mais importante do que o que está dentro, né? E aí vem, né, ansiedade e um monte de coisa. Eu vejo muitos amigos meus muito talentosos e que ficam naquela, assim, lançam um single que faz sucesso, virou hit, e aí quer já fazer outro, né? Porque provou o sabor do hit, aí quer fazer hit e não sei o quê, e aí você vira um escravo, babão, babaca, assim, às vezes, do hit, para poder agradar. E que negócio chato é viver tentando agradar. Não dá para agradar, tem que entender que não vai agradar, não vai agradar o tempo todo, né? Então, isso para mim é um processo de muita libertação, assim, é o caminho de se despir mesmo, sabe? Cada vez mais das vaidades que a ideia de ser figura pública muitas vezes constrói na gente, né? Assim, induz, né? Esses cenários dos popstars, assim, eu tenho um pouco de ranço disso. É isso, Flaira. É uma delícia conversar contigo sempre. Te ouvir. Para quem está com a gente nesse podcast também, deve estar amando. Se chegou até aqui, vai estar satisfeita agora de poder finalizar esse podcast te ouvindo, porque é muito prazeroso te escutar. Eu quero te agradecer mais uma vez por essa participação, por ter aceitado esse convite, pela amizade, pela parceria mesmo, por tudo, por essa generosidade que tu tens, que se amplia, que se alastra. É um talento danado para além do palco, de juntar gente perto e de dar esse abraço. Muito obrigada mesmo. Oh, Belinha, Ave Maria, eu fico com o coração transbordando, assim, com muita vontade da gente se juntar, de eu ir na tua casa de novo, de eu ver tua mãe e teu pai, de comer aquele cuscuzinho, de estar ali na beira do batente da frente de casa e vendo a vida acontecer e ser, né, pelo amor que a gente conseguiu construir, né, minha irmã? Eu sinto que é uma coisa que só aumenta. Conte sempre comigo, que eu puder estar aí fortalecendo de alguma forma seu caminho, é me fortalecer também, assim, essa rede de inspiração. Nossa, Belinha, eu sou muito tua fã, assim, eu te acho muito sagaz, muito inteligente, muito provocativa e ao mesmo tempo livre, assim, para transitar, né? Uma força mesmo, uma inspiração. É muito bom saber que a gente é amigas. É tão bom ser tua amiga, minha irmã. Não deixa de ser minha amiga, não. A gente se tem. Se você quiser vir. Aqui as cópias de chave são feitas sobrando. Olha, e tu vem aqui também, vem aqui, eu estou convidando o povo todinho também para a gente passar umas tardes aqui debaixo de um pé de manga, de jambo. Tem um balancinho que a gente está construindo aqui, fazendo uns negócios de agrofloresta, permacultura, umas coisas bonitinhas, as hortinhas legal. Vai ser muito legal poder oferecer um almoço bom aqui com as comidinhas do sítio. Vamos combinar, vamos combinar. Fica nesta promessa do nosso pós-podcast, vai ser esse encontro. Pós-pod, gostei. Um beijo, meu amor, adorei estar aqui. O nosso podcast fica por aqui, mas aguardem que no próximo episódio vamos ecoar ainda mais a voz da poesia e fiquemos com a poesia da vez. Vá à janela, meu bem, com olhos de quem não sai, observando quem vai e reparando em quem vem. Preste bastante atenção. Olhe o todo, a multidão que caminha amontoada, sem dar um oi nem bom dia, junta na mesma agonia de quem só anda apressada. Observe os elementos que compõem este cenário, veja bem o mostruário, de vestes em sortimentos, de gente andando ligeiro, parecendo um formigueiro, mas sem o trabalho unido que acontece entre as formigas, pois as pessoas amigas isso não têm aprendido. São inúmeros os pacotes que elas conduzem nas mãos. As compras de cidadãos recheiam bolsas, malotes, outros levam papeladas, encomendas preparadas para entregar sem demora, cada qual com seu destino. Na rua, a buzina é hino da poluição sonora.
Repare que fato estranho, o clima é febril e tenso, e todo ser é propenso a seguir no tal rebanho. Por isso que tanto alerto, é preciso ver de perto, sentindo na pele o gelo de quem se encontra sozinho, mesmo tendo no caminho milhões de faces de apelo. Por isso, meu bem, não negue um sorriso ou um abraço, neste tempo de cansaço o relógio nos persegue. E por mais que se carregue podres egos abissais, as empáfias dos mortais se vence com gentileza. O mundo quer mais leveza, fazer bem nunca é demais. A voz da poesia. A voz da poesia. A voz da poesia. A voz da poesia. Este projeto conta com incentivo da Lei Aldir Blanc Pernambuco 2021, pelo edital de criação, fruição e difusão.